Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio, dando sequência ao nosso estudo de inequações. Vamos trabalhar aqui com a ideia de inequação produto e inequação quociente. Primeiro a gente vai trabalhar com a ideia aqui envolvendo função afim, tá? Depois a gente coloca uma funçãozinha do primeiro grau e daí na próxima aula a gente mistura as duas, né? Então, olha só. Então nós temos aqui, ó, inequação produto. Então, ó, o que nós temos aqui? Qual que é a situação que a gente vai enfrentar? Então, imagine que nós queremos resolver isso aqui, ó. Vou colocar lá o primeiro exemplinho. Então, nós temos que fazer isso aqui, ó. 2x menos 6, que multiplica, um produto, né? Que multiplica x menos 1. Eu quero saber quando isso aqui vai me dar um resultado menor do que zero. Então, ó, qual que é a ideia que nós temos que utilizar? Nós vamos pensar assim, ó. Consegue perceber que eu estou multiplicando duas funções ali? Ó? No caso, eu estou multiplicando duas funções do primeiro grau, né? 2x menos 6 vezes x menos 1. Estou multiplicando aqui duas funções afim, né? E eu estou dizendo ó, que o produto entre esses elementos tem que me dar um resultado o quê? Menor do que zero, resultado negativo. Então pense assim, ó, você está multiplicando dois números e o resultado dessa multiplicação tem que ser negativo. Quando que um produto me dá resultado negativo? Quando as duas funções têm sinais diferentes. Tudo bem? Então, ó, não há a necessidade, eu gosto só para deixar organizado, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode chamar essa aqui de função f, pode dar nome para elas, tá? E essa aqui de função g. Então, vai resolver uma inequação, qual é a primeira coisa que nós temos que descobrir? As raízes. Ali no caso, como eu tenho duas funções, eu tenho que descobrir a raiz das duas funções, né? Então, vamos trabalhar primeiro com a função f. Vamos pensar aqui na função f. Então, vamos pegar a função f, 2x menos 6. Igual a zero. 2x menos 6 igual a zero. Então, 2x é igual a 6. Automaticamente, o x é igual a 3. Tudo bem? 2x igual a 3, o x igual a 3. Da função g. Na função g, eu tenho que x menos 1 igual a 0. Então, automaticamente, o x é igual a 1. Tá? X é igual a 1. Agora, o que nós fazemos? Olha só. Aqui, fica legal. Então, ó, nós vamos fazer uma reta solução para a função f, tá aqui. Uma outra reta solução para a função g. E uma outra reta para a solução mesmo, que daí vai ser o produto da função f pela função g. Vai ser o produto das duas, né? Tá aqui. Então colocamos lá as raízes, ó. Cuidado que o nosso sistema numérico é posicional. Então eu tenho uma raiz é o número 1, a outra raiz é o número 3. Tudo bem? Cuidado para não colocar o número 3 à esquerda do 1. Então, ó, a primeira raiz lá eu tenho o número 3 e a outra raiz é o número 1. Tá aqui. 1, 3.
Daí o que que a gente faz? Ó? Já rebate esses valores lá, ó, no conjunto de solução. Aqui. No conjunto de solução, moçada, daí o que que você faz? Você coloca aqui, ó, espaço para o intervalo, ó, que pode ser aberto ou fechado. Tá aqui, ó, 1 e 3. Lembrando que o intervalo aberto, ele vai excluir. Então, quando eu deixo a bolinha vazia, assim, ó, eu estou dizendo que o x não pode ser 1. 1 não vai ser solução. Então, mas a gente verifica isso aí no final. Então, vamos lá agora. O que que eu quero? A primeira função, ó, 2x menos 6. 2x menos 6. É uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. O coeficiente angular é positivo. Então, essa reta é crescente. Tá aqui, ó. A segunda função também é uma função do primeiro grau, a função g. O gráfico também é uma reta e o coeficiente angular também é positivo. Então, essa reta também é crescente. Daí agora, ó, analisando o sinal de cada uma delas. A primeira função, valores menores do que 3, a reta está para baixo. Então, se a reta está para baixo, aqui ela tem sinal negativo e aqui ela tem sinal negativo. Perceba o seguinte, ó, na hora que eu marquei as raízes, ó, na hora da solução, automaticamente essas raízes dividem o domínio da função em partes, ó. Então aqui eu tenho valores, ó, menores do que 1, entre 1 e 3 e maiores do que 3. Perceba que eu coloquei um sinal para cada um desses intervalos, ó. Para valor maior do que 3, a primeira função, ó, me dá a imagem positiva. A segunda função, valor menor do que 1, o gráfico está para baixo do eixo, a imagem é negativa. Valor maior do que 1, o gráfico está acima do eixo, a imagem é positiva. Agora, ó, olha só que coisa mais linda do mundo. O que que nós queremos? Nós não queremos um produto entre as duas funções, ó. Tá vendo que eu tenho um produto entre as funções? Nesse produto, o que que nós temos, ó? A gente faz, ó, a regra de sinal. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, qualquer número menor do que 1 na primeira função vai me dar uma imagem negativa. Qualquer número menor do que 1 na segunda função também vai me dar uma imagem negativa, vai me dar um y negativo. Se eu multiplicar esses dois y negativos, o resultado do produto entre elas no final vai ser um número o quê? Positivo. Então, a gente faz a regra de sinal, ó, menos que multiplica menos, fica mais. Menos que multiplica mais, fica menos. E mais que multiplica mais, fica mais. Não entendi, professor. Quer ver? Ó? Vamos pegar um valor menor do que 1 na primeira função. Se o x for menor do que 1, por exemplo, 0. 2 vezes 0, 0, menos 6. Ó. Se o x for 0, a função f vai me dar menos 6 como resposta. Se o x for 0, a função g vai me dar menos 1. Tá vendo? Ó? 0 menos 1, menos 1. Então o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o menos 6 pelo menos 1. Menos 6 vezes menos 1 vai dar o quê? 6. Um resultado positivo. Só que o que nós queremos? Nós queremos que o produto seja negativo. Para o produto ser negativo, onde que nós temos a solução? Entre o 1 e o 3. Tudo bem? Agora nós temos que perguntar o seguinte, eu vou incluir o 1 e o 3 na resposta ou não? Nesse caso, não. Porque se eu colocar 1 ou 3, não são as raízes? E nas raízes a imagem dá quanto? 0. E eu quero imagem 0? Não, eu não quero imagem 0. Eu quero imagem negativa. 0 não. Então, ó, quem que é a solução? A solução, nesse caso, é qualquer valor de x pertencente aos reais, desde que o x seja um número localizado, ó, o x ele é maior do que 1, só que ao mesmo tempo ele é menor do que 3. Belezinha? Tranquilo? Lembrando que outra possibilidade de resposta era você colocar assim, né? Solução. O intervalo começa aberto no número 1, colchetes ao contrário ou parênteses, tanto faz, e ele termina no 3, ó. Também intervalo aberto, no 1 e no 3. Beleza? Pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte, fala, professor, não seria mais fácil eu multiplicar essas duas, criar uma inequação de segundo grau e trabalhar só com uma reta aqui, como se fosse uma parábola?
Pode ser. Só que nem sempre, moçada, nem sempre nós vamos dar essa sorte e vamos trabalhar exclusivamente com uma função do primeiro grau, do segundo grau. Quer ver? Ó? Vamos fazer um outro exemplinho aqui. Ó. Deixa eu apagar. Vamos pensar nesse caso aqui, ó. Olha só, nós temos a função x menos x mais 2, que multiplica menos x quadrado, vou colocar aqui, x quadrado, menos 4. Menos 4 não, menos 9. O professor está indeciso hoje. Ó, e esse resultado aqui tem que ser maior ou igual a zero. Perceba o seguinte agora, meus queridos. Se você efetuar o produto aqui, ó, nós temos uma função afim, uma função do primeiro grau, e eu estou multiplicando por uma função do segundo grau. Se você efetuar o produto disso aí, você vai obter uma função do terceiro grau. E a princípio você não consegue esboçar o gráfico de uma função do terceiro grau para analisar o sinal dela. Então a gente vai ter que fazer o quê? Dessa maneira. A gente vai ter que fazer o produto da função afim pela função quadrática. Como? Aqui, de novo, se você quiser dar nome, né? Aqui eu tenho a função f. E aqui eu tenho a função g. Então, qual é a primeira coisa que nós descobrimos? O que nós temos que descobrir primeiro? A raiz de cada um, ou as raízes de cada uma dessas funções, né? Então, lá para a função f. Então, ó, para a função f, menos x mais 2 igual a zero, né? Menos x igual a menos 2. Qual é o valor do x? O x é 2. Essa é a raiz da função f. Para a função g, é uma função quadrática incompleta, ó, para a função g. Então, nós temos x ao quadrado menos 9 igual a zero. X ao quadrado igual a 9. Que número elevado ao quadrado dá 9? O x pode ser igual a mais ou menos 3. Tudo bem? Agora vamos fazer as retinhas lá. Vamos colocar as raízes nas retas solução. Então, traga para cá o resultado, ó. E vamos lá. Então, primeiro, a função f, a função g, e aqui o produto entre elas, né? A função f vezes a função g. Aqui. Tá aí. A primeira função dá raiz igual a 2. Então, eu tenho aqui, ó, raiz igual a 2. A outra função me dá raízes menos 3 e mais 3. Então, ó, menos 3 à esquerda do 2, mais 3 à direita do 2. E daí nós já colocamos, ó, lá no conjunto de solução. Aqui. Tudo bem? Então, aqui, ó, aqui é o menos 3. Aqui é o número 2 e aqui é o 3, né? Então, ó, o 2, ele veio dessa primeira função.
o menos 3 e o 3 vieram da segunda função. Agora vamos analisar graficamente cada uma delas. Então a primeira função, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, só que essa reta ela é decrescente, ela é assim, ó. Já coloque o sinal, ó. Perceba que nós fizemos 4 intervalos, ó, menores do que menos 3, entre menos 3 e 2, entre 2 e 3 e maior do que 3. Ó. Um sinal em cada uma delas. À esquerda do 2, reta para cima. Então aqui, ó, sinal positivo, gráfico para cima. Para a direita do 2, gráfico para baixo do eixo. Imagem negativa, imagem negativa. A segunda função, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, coeficiente do termo de grau 2 positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. É isso aqui. Então, ó, entre menos 3 e 3, a parábola está para baixo do eixo. Então, aqui ela tem sinal negativo e aqui ela tem sinal negativo. Para valor à esquerda do menos 3 ou à direita do 3, a parábola está para cima do eixo. Então, aqui ela tem sinal positivo e aqui ela também tem sinal positivo. O que nós queremos agora? Fazer a regra de sinal. Então, vamos fazer lá, ó. O que nós temos? Mais que multiplica mais, fica mais. Mais que multiplica menos, menos. Menos que multiplica menos, mais. Menos que multiplica mais, menos. Então, ó, ali está o produto. O que nós fazemos agora? O que ele quer? Ele quer valor maior ou igual a zero. Se ele quer valor igual a zero, incluímos as raízes. Então, a bolinha fechada no menos 3, no 2 e no 3. E ele quer as soluções do que também? Maiores do que zero. Onde é maior do que zero? Onde tem sinal positivo. Então, se o x for menor do que menos 3, ou se o x estiver entre 2 e 3. Então, aqui, ó, conjunto solução, né? Então, aqui, ó, nós temos x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 3, essa é a primeira possibilidade, primeiro intervalo, ou ele pode estar num segundo intervalo, que é o x estar entre 2 e 3, ó, que é o x estar do número 2 até o número 3. Ou ainda nós podemos colocar aquela soluçãozinha lá, né, só com um símbolo, ó. Primeiro intervalo, começa em menos infinito, ó, representar aqui a primeira vez só para você visualizar, ó, com parênteses. Pode ser parênteses ou aquele colchetes ao contrário. E aqui vai até o menos 3 fechado, colchetes, união, ou ele recomeça no 2 fechado e vai até o 3 fechado. Então tá aí, ó, nossa inequação produto. Tudo bem? Abraço a todos, até a próxima aula, que daí nós vamos finalizar falando de inequação quociente, que é basicamente a mesma coisa, só que diferente. Tudo bem? Tranquilo? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.